Falar um pouquinho sobre a ultrassonografia do quadril. Então abri uma caixinha de pergunta ali sobre qual articulação que você tem mais dificuldade ou qual estrutura, e muitas pessoas solicitaram ultrassom de quadril. E eu vejo isso muito na prática. Meu nome é Matheus Queiroz, médico radiologista, especialista em músculo esquelético. E eu trabalho com ensino já tem 10 anos. Esse dia a dia, ensinando as pessoas, eu percebi que a ultrassonografia de quadril era uma grande dificuldade. E eu gostaria até de contar um pouquinho ali como que eu comecei a fazer a ultrassonografia musculoesquelética, né? Então, já no meu R1, eu comecei como assistente do radiologista do ultrassonografista. Vou colocar uma fotinha aqui, Dr. Suélio. E eu era assistente dele. O que ele fazia? Aos sábados ele tinha agenda, e eu ia lá, eu ia todo engravatado, bem apresentado para falar com o paciente, né? E daí eu combinei com ele, eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou fazendo o exame antes, eu vou fazer as imagens e depois você vai lá e acaba revisando. Eu recebi o paciente, me apresentava, falava assim, olha, eu sou o Dr. Matheus, vou fazer as fotos do seu exame e depois o Dr. Suélio vai liberar. Então isso foi me ensinando a ganhar muita prática. Isso aí é uma excelente dica para quem está começando, quem conhece alguém que faz o exame. Chega para essa pessoa e fala assim, olha, posso ser seu assistente? E a partir daí você vai começar a praticar sem ter aquela responsabilidade de laudar. E você vai ajudar o seu colega ali já fazendo as fotos. E o quadril era um dos exames que eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de quadril, e quando que eu fui perdendo essa dificuldade? Com o avançar ali dos anos na residência, eu comecei a estudar ressonância e comecei a dedicar para a ressonância. Então, assim, o que a ressonância me ensinou sobre a ultrassonografia de quadril? Me ensinou muitas coisas, né? E daí vem a pergunta. Matheus, então eu preciso saber laudar ressonância para fazer ultrassonografia de quadril? Não. O método que eu uso para ensinar nas minhas aulas é justamente fazer uma correlação de imagem. Você não precisa laudar a ressonância. Você precisa encarar a ressonância como se fosse um atlas, como se fosse um desenho. Porque ela que vai te ensinar anatomia. Então a ressonância me ensinou anatomia. A partir daquilo eu comecei a dominar a anatomia do quadril. E laudando ressonância, o que eu fui vendo no dia a dia? Qual que é a frequência das patologias? Porque uma grande dificuldade para quem está começando é o desconhecido. Quando você não conhece, você fica com medo. Como que eu vou fazer uma ultrassonografia do quadril se eu não sei nem as patologias, qual que é a frequência? Quanto tempo eu vou ter para estudar, para fazer aquele exame? Então isso gera um pouco de tensão. Mas depois que você aprende qual que é a frequência das patologias, você vai perdendo o medo. Então aqui, ó, uma imagem de ressonância magnética. Qual que é a diferença das duas imagens? E isso a ressonância me ensinou uma coisa no ultrassom que é uma das principais dicas de hoje. Então qual que é a grande diferença aí que está na dupla seta em amarelo ali? Isso que está em branco é o tecido celular subcutâneo, então é o que a gente chama de biotipo. Cada paciente tem um biotipo. Então observem a distância que o som tem que atravessar para a gente fazer o exame ali no paciente da esquerda e a distância que ele tem que ultrapassar para fazer o exame no paciente da direita. Qual é a dica aí? Comece o seu exame com o transdutor convexo para você ganhar profundidade. Sempre faça primeiro o exame no transdutor convexo e depois faça o seu exame com linear. O linear ele vai te ajudar muito a ver mais o padrão fibrilar das estruturas tendíneas, mas num paciente que tem um biotipo, um subcutâneo grande, dificilmente você vai conseguir fazer o exame no transdutor linear, vai ser mais o convexo mesmo. Então a gente consegue ver bem aí no exame de ressonância ali os detalhes da anatomia e a espessura do tecido celular subcutâneo e o porquê é difícil fazer ultrassom de quadril, porque acaba que as estruturas elas são mais profundas. E no dia a dia eu vejo muita gente fazendo um ultrassom de ombro tranquilo, sem nenhum receio, e o ultrassonografia de quadril, as pessoas têm algum receio. E o que eu acho fazendo os dois métodos é que o ultrassom de ombro é até um pouco mais difícil que o quadril. Por quê? Porque o ultrassom de ombro você consegue ver muito bem o manguito, você consegue ver muito bem o tendão do cabo longo do bíceps, você consegue caracterizar as estruturas muito bem. Na ultrassonografia do quadril, você não vai conseguir todos os detalhes que uma ressonância passa, você vai conseguir enxergar mais as estruturas superficiais, então você não tem a obrigação de passar todos os detalhes que você tem igual numa ultrassonografia de ombro. E outra coisa que a ressonância me ensinou foi o quê? A frequência das patologias. Então o quadril é o que a gente costuma chamar de terra de ninguém. Por quê? Olha a quantidade de patologia que a gente vai ver à frente nessas próximas imagens. Então o paciente com a dor nessa região verde posterior, uma dor referida na sacroiliaca, a gente sabe que o ultrassom não vai trazer muita informação. A ressonância aqui vai ser o melhor método para a gente caracterizar as patologias
da articulação sacroiliaca. Outra queixa muito comum é o paciente que chega, você vai fazer anamnese. Qual o motivo do exame de quadril? Fala assim, eu sinto uma dor nas costas que irradia para a perna, ou seja, esse paciente tem uma dor na coluna lombar, ele deve ter alguma hérnia, alguma estenose ali do canal ou foraminal que dá essa dor referida ali para a raiz, uma dor ciática, né? Trajeto do ramo isquiático. Também não vamos ver muita alteração na ultrassonografia de quadril. O que a gente enxergar nesse caso vai ser um achado de exame. Agora na próxima imagem aqui, uma dor pontual na face lateral do quadril, uma dor ali na região troocantérica. Esse sim, a ultrassonografia vai ajudar bastante. Então, antes referida a dor nessa região de tendinobursopatias. Por quê? Porque é ali naquela região que vão inserir alguns tendões, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e vai ter a região da bursa trocantérica, que é uma das principais queixas que a gente encontra no dia a dia. Outras queixas que a gente tem aqui, na bolinha azul, uma dor bem naquela região da espinha ilíaca anterosuperior. Então, se você for palpar o seu quadril, você consegue. Então, ali a gente tem a origem do sartório e do tensor da face lata. Então, naquela origem, você pode ter uma inflamação naquela face, que a gente chama até de faceite ou tendinopatia ali, que você vai ver o tendão, a face um pouco espessa e hipoecogênica. Então, é um exame muito fácil de fazer pelo ultrassom, que é direcionado, o paciente tem a dor local, você vai lá, coloca o seu transdutor e você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mais uma queixa, aqui nessa região inguinal, olha as possibilidades que a gente tem, uma dor articular, pode ser uma bursite do ilho-psoas, pode ser um impacto femoroacetabular, uma hérnia inguinal ou dor referida, que pode ser tanto por patologias do trato gastrointestinal ou geniturinário. E ultrassom, o que ele vai conseguir me mostrar aqui? Bom, a hérnia inguinal dá para ver muito bem, mas você não tem obrigação de fazer esse exame no quadril. É bom você aprender, não é tão difícil assim. Geralmente, o que eu recomendo para o colega que está suspeitando de uma hérnia é pedir um exame de parede abdominal para hérnias na região da parede e pedir ultrassom da região inguinal se ele suspeita de uma hérnia inguinal. E a dor referida ali do trato geniturinário pode ser ali um cálculo que está impactando ali no trajeto do ureter, que está irradiando. Isso dá para ver no exame específico também. E ainda uma outra queixa frequente na região do quadril são as lesões musculares. Quais seriam as principais lesões musculares que a gente tem? Aquela do jogador de futebol que vai furar a bola, ele acaba lesionando o reto. Outro músculo que acaba lesionando também seriam os isquiotibiais, já na face posterior da coxa. Agora, qual que é a frequência de cada achado? Bom, na minha prática, se eu pegar ali 100% dos exames só de quadril que eu vou fazer, 80 a 90% vai ter a dor ali lateral na região trocantérica. Os exames que o ultrassom consegue ajudar, porque tem muito paciente com dor na coluna que você não vai conseguir ver nenhuma alteração relacionada. Uma minoria ali, talvez ali uns 10% de lesões musculares. Aí vai depender onde você trabalha, quais os médicos que te solicitam exames, se você já trabalha para alguma clínica específica, esportiva, daí isso aí vai mudar um pouco os achados, né? Vai mudar um pouco as frequências. E daí, como que eu divido a minha sistematização do exame de quadril? Bom, eu divido no compartimento anterior. No compartimento anterior, uma das principais estruturas para você rastrear ali é a interlinha articular. Então aqui uma imagem mostrando a correlação ali entre a ressonância e a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia a gente vê só aquela parte ali que está na imagem ali em escala de cinza, a gente consegue ver bem a cortical óssea. Então, se você colocar seu transdutor reto ali na região do quadril, você vai conseguir identificar o acetábulo e a cabeça femoral. Ali, você já vai conseguir descartar o quê? Se tem uma artrose avançada, dá para ver um pouco de reação osteofutária marginal. Outra coisa, se tem muita irregularidade na cabeça femoral, você pode estar diante de uma osteonecrose. Depois, na hora que você angula um pouquinho seu transdutor, você vai pegar essa região ali da cabeça e o colo femoral, que é essa imagem aí que eu estou mostrando. Então, eu estou fazendo imagem com o transdutor convexo, porque está muito profundo. E daí, você alongando, você consegue ver essa região do colo. E daí o que tem logo ali em cima, um pouco hipoecogênico, em cima da linha branca? A gente tem a cápsula articular, né? Que são formadas ali pelos ligamentos também, aquele ligamento ilho-femoral. O que eu gostaria que você fizesse aí na sua prática, quando você for treinar o quadril, coloca nessa região e pede para o paciente fazer uma rotação externa do pé e uma rotação interna. Por que isso? Porque vai mudar a espessura dessa cápsula.
E se você vai fazer um comparativo no mesmo paciente, uma perna está rodada externa, outra está interna, você vai ver que está simétrico. E daí você pode confundir isso com derrame. Então sempre avalie isso no dinâmico para você entender e não cair nessa armadilha. Então, se você sabe fazer isso, você já começou muito bem o exame. Você colocou ali, viu a entrelinha articular, viu a morfologia da cabeça femoral. E o que mais ali que eu posso ver ali na região anterior? Na região anterior você pode avaliar o ilho-psoas, pode olhar também os principais músculos, o reto femoral. Normalmente eu vou direcionar o exame, né, quando tem lesão. Mas de rotina mesmo, o que você tem que sempre olhar é, olha a articulação e descarta se tem derrame articular ou não. Aí vamos para o compartimento medial. Essas 3 imagens aí mostram a correlação. A primeira imagem mostra um desenho esquemático, né, dos músculos. A imagem do meio é uma imagem de ressonância magnética, mostrando bem os músculos, né? E a correlação com a imagem do ultrassom. Aí a pergunta é... Dá para ver tendinopatia da origem dos adutores? Sim. Dá para ver a tendinopatia, sim. Mas uma das principais queixas que a gente vai ver nessa região é o quê? Seria a rotura. Então aí é o outro lugar de rotura na ultrassonografia. E o que é aquele AL, o AC e o AM? Esse grupamento ele faz aquele movimento de fechar as pernas. Então esse aí é o grupamento dos adutores. Então esses aí são os músculos adutores. Como é que eu caracterizo eles em camada? Em camada ali, ó, o AL eu tenho o adutor longo, depois o adutor curto e o adutor magno. E como que é a origem deles? Por que as pessoas têm dificuldade de avaliar a origem dele? Primeiro, você pode palpar a sínfise púbica. A sínfise púbica é esse ossinho bem na região embaixo do abdômen. Então, para você fazer o exame bem feito, você tem que ir lá na sínfise púbica. É desconfortável para o paciente? É desconfortável. Mas se a sua suspeita é ali, você geralmente pede para ele fazer uma abdução da coxa e você vai lá bem naquela região. Você consegue até palpar esse tendão aqui. E daí você vai lá na pontinha da sínfise mesmo. Ó, essa imagem do ultrassom, lá no canto a gente vê um tracinho ósseo ali. E daí ali que é a origem do tendão mesmo. E como que vai se apresentar esse tendão? Para quem já tem prática com o esquelético, faz um ultrassom de cotovelo, ele vai ser parecido com os flexores do cotovelo. Ele vai ser um biquinho de pássaro, é um tendão bem pequenininho. E depois já vem o ventre muscular. E daí são esses 3 músculos que você vai ter aí na sua tela. E qual o músculo que mais rompe aí? A rotura vai estar localizada, na maioria das vezes, no adutor longo, que é o músculo mais superficial. E outra coisa ali na sínfise púbica que é muito importante, uma queixa de dor, que inclusive um jogador da seleção teve, que foi o Kaká, que foi uma sinfisite púbica, uma inflamação da sínfise. O ideal é que o atleta faça bastante exercício de fortalecimento do core para evitar esse tipo de lesão, né? A dificuldade da maioria das pessoas é que você não gera a exposição do paciente para você localizar bem o tendão. Você tem que explicar o procedimento. Você fala assim, olha, eu vou precisar avaliar bem a origem dos tendões ali. Pede para o paciente colocar a coxa na posição correta e você avalia tanto o músculo quanto a origem do tendão. Indo para o compartimento lateral. O compartimento lateral, a gente tem aqui o trocânter maior femoral. Então você também consegue palpar aí o trocânter maior femoral. E esse aí vai ser a chave do exame do compartimento lateral. É muito frequente a dor nessa face lateral do quadril, que antigamente era chamada de tendinobursopatia. E onde está uma frustração que eu tive quando eu comecei a fazer exame? Você vai realizar o exame e daí você vai pegar lá no pedido, na suspeita do médico solicitante. Bursite. E daí você faz um exame e não vê nada de bursite, faz outro exame e não vê nada de bursite, e você fala, cara, eu não sei fazer quadril, não vou mais marcar esse exame. E isso que eu aprendi na ressonância, a frequência das patologias. Dificilmente você caracteriza líquido na topografia da bursa. Um achado mais frequente que a gente vê na ressonância é um pouco de edema, que no ultrassom vai ser pobre o achado. E já é relatado em artigo que uma das principais dores não é nem tanto a bursite, é mais a peritendinite da inserção dos glúteos. Quem que insere ali nesse trocânter maior femoral? Vai ser o glúteo mínimo e o glúteo médio. Então, ó, vamos olhar essa imagem ultrassom. Essa é uma imagem chave, que a gente está vendo essa linha branca, ó, como se fosse um telhado de uma casa, né? Então seria basicamente isso, a gente está vendo essa linha branca. E o que seria a casinha, né? Que eu acho muito importante, seria nesse compartimento lateral, a visão ultrassonográfica ali do trocânter femoral. Então, ó, na imagem do ultrassom ali, ó, essa linha branca aqui, forma como se fosse essa anatomia aqui, essa casinha, que é onde a gente vai seguir, ó, o telhado de uma casa, né? Que a face anterior está o glúteo mínimo, aqui o glúteo médio. Então, por aqui que a gente vai se guiar
onde que está a inserção dos tendões. Essa aqui seria a anatomia das facetas, né? Em verde ali a gente está na região anterior. Em vermelho tem a faceta lateral, em azul a faceta posterior-superior e em amarelo a faceta posterior. É muito importante o entendimento dessa anatomia porque o glúteo mínimo ele vai inserir aonde? O glúteo mínimo vai inserir na faceta anterior. E o glúteo médio? O glúteo médio vai inserir na faceta lateral e posterior-superior. E na faceta posterior, quem que insere? Nada. Ali que vai ser a região da bursa trocantérica, ali que eu vou rastrear um pouco mais posterior para caracterizar a bursa. E qual a altura que eu vou ver os tendões? Então, a primeira coisa que você tem que pegar é essa imagem do telhado ali, do trocânter, né? Então, vamos supor, aqui é anterior, o glúteo mínimo ele vai estar inserido aqui. Então, você pode pedir para o paciente fazer a rotação da perna e girar, você vai ver o glúteo mínimo no axial. E depois você alonga ele. A hora que você alongar ele, você vai ver o tendão. O tendão vai ser igualzinho o tendão do supraespinhal. Então o glúteo mínimo vai estar aqui, ó, tá vendo? Ó? Pegou ali o dedo até o dedo mínimo, você consegue ver ele no axial ali, na faceta anterior. E o glúteo médio? Então você tá lá, viu a casinha, virou para cá, viu o glúteo mínimo, alongou, viu o glúteo mínimo. Depois você gira para cá, girou para cá na ponta, né? Subiu um pouco e daí você vai ver o glúteo médio. Olha como ficam esses tendões, né? A gente tem as camadas ali, a primeira linha é o tecido celular subcutâneo. Depois a gente consegue ver até o músculo do glúteo máximo. Depois vemos a camada tendínea, o tendão do glúteo mínimo ali. E a linha branca é o trocânter maior femoral. E daí, fazendo essas técnicas aí, depois a gente consegue ver o lateral. E por último, a gente tem o quê? A gente tem o compartimento posterior. Então, o que tem no compartimento posterior? No compartimento posterior, quando a gente está sentado aqui sobre a tuberosidade isquiática. E qual que é a origem dos tendões ali? Tem a origem dos isquiotibiais, que são formados pelo semimembranoso, semitendíneo e pelo bíceps. E é uma origem comum. Então ali na imagem ultrassonográfica à direita, em asterisco, a gente consegue ver o quê? A referência óssea, que é a tuberosidade isquiática. E na imagem superior a gente tem ali o plano axial dos tendões. A gente já consegue ver os tendões. Depois você alonga, a imagem é semelhante a qualquer outro tendão. Então seria essa divisão ali da abordagem ultrassonográfica. Vou recapitular um pouco. Então desde o início a gente começou falando um pouquinho das dores de quem vai fazer esse exame. A principal dor é o desconhecimento, né, de quais são as patologias. Primeira coisa que o ultrassonografista tem que fazer, ele não pode fazer igual ele faz no raio-x, na ressonância, e fala assim, olha... Correlaciona com os dados clínicos e ponto. Aqui a gente pode correlacionar com o exame físico, os dados clínicos, e deve, né? Porque o ultrassom, a gente está do lado do paciente, a gente pode conversar com ele, saber qual que é o problema, qual que é a dor, e direcionar o exame de quadril ele é direcionado. Eu não vou fazer todas essas faces em todos os pacientes. Vamos supor, o paciente fez uma lesão muscular no reto femoral. Eu vou direcionar ali para os músculos anteriores da coxa. Eu não vou ficar indo lá na tuberosidade isquiática incomodando o paciente vai falar, pô, não sinto dor nenhuma aí, o que o médico está fazendo exame nessa região? Então, primeira coisa, fazer bem o exame físico, perguntar ao paciente onde que é a dor. A partir daí você vai direcionar o seu exame, você tem que entender qual que é a frequência das patologias que aparecem no quadril, que a gente viu na primeira imagem lá, né? Então, assim, quadril a gente tem muita patologia. E onde que o ultrassom vai ser muito eficiente aqui? Dor trocantérica, aquela entesite ali na espinha ilíaca, lesões musculares e conseguimos ver um pouquinho da articulação. Segundo passo, a gente tem que entender que existem os exames complementares. O raio-x ele vai avaliar as estruturas ósseas com muito mais detalhe. A ressonância também, quando as estruturas são mais profundas, ela vai trazer mais detalhe. Então, não tem aquela obrigação de eu tenho que ver cada tendão, cada item. Às vezes você vai ter que pedir uma ressonância como complemento. Diferente do ombro, como eu já falei, o ombro, o manguito rotador, você tem que caracterizar ele bem. Já no quadril, você não tem essa obrigação de chegar naquelas estruturas mais profundas. E levando em consideração essa frequência de patologias, o que você precisa saber fazer bem dos compartimentos ali que a gente viu? Então a gente tem o compartimento anterior, medial, lateral e posterior. O compartimento anterior e lateral, ali você vai resolver 90% dos casos. Outra coisa que você precisa saber é bem uma anatomia muscular, saber como é que caracteriza uma ruptura muscular e saber que os principais músculos que vão romper ali na região do quadril vai ser o reto femoral, vão ser os adutores, os isquiotibiais.
E a partir daí começar a fazer seu exame. Acho que não precisa ter tanto receio, né? Que eu vejo muita gente sofrer com o exame é porque não pratica. Se você não pega e não pratica, você não vai evoluir. Então, quem tem um aparelho, quem já trabalha com método, chama um colega, chama um assistente e faz a sistematização. Olha de novo, repete a técnica. Antes de abrir a agenda, tenta fazer exames, olhando bem a anatomia, que as patologias vão se repetir, vão ser fáceis de se caracterizar. Então, um abraço a todos e até a próxima.